Coloca Ezequiel 47, por favor. Se você estiver muito cansado, você pode sentar, mas se você estiver bem, quiser permanecer em pé, hoje nós estamos num culto diferente. Se você está com fome, está com sede, busque, busque. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Que homem é esse? Daqui a pouco a gente vai ver. Depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte. Ele me levou. Ele me. Ezequiel, está relatando o que aconteceu com ele. E ele fala sobre um homem, sobre uma visão de águas, e esse homem o levou pela porta do norte e me fez dar uma volta para fora. Veja, Ezequiel está sendo conduzido por um homem até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar. Me fez passar. Me fez. Aquele homem fez o quê com Ezequiel? Fez ele passar pelas águas. Águas que davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez o quê? Passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000. E era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. 6. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, e descem a Campinas, e entraram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Pode se sentar um pouquinho. O que eu tenho para falar aqui é bem rápido e objetivo. E nós vamos orar de novo. Hoje é uma manhã de busca. Ezequiel teve uma visão, e nessa visão tinha um homem lá. Sim ou não? O que a gente leu lá? O homem. Sempre quando eu li, eu já li essa passagem várias vezes, várias. E sempre eu achava que era um anjo que pegava ele pela mão. Quando você achava aqui que era um anjo que pegava ele pela mão? Que estava escrito anjo, né? Está escrito homem. Um homem. E quando você coloca lá em Ezequiel 40, versículo 3, por favor, a gente vai ver que homem é esse que conduz a Ezequiel. Lá no início das visões, ele tem a visão de um homem. E esse homem, então, ele vem relatando várias visões que ele tem. E lá Ezequiel 40, versículo 3,
Diz assim: ele me levou para lá, e eis que um homem, ele teve um arrebatamento no espírito. Ezequiel foi arrebatado, ele teve uma visão, e nessa visão dele havia um homem, e a visão, a aparência desse homem era como a do bronze. Ezequiel teve muitas visões. Ele viu serafins, ele viu seres, ele viu anjos. Mas essa visão que ele teve era de um homem, mas com a aparência do bronze. Isso fala da essência daquele homem. Com certeza era um ser angelical, era um mensageiro de Deus, era tinha a aparência de homem, mas era enviado por Deus, não era um homem físico. Mas ele tinha a aparência de um homem, mas como que de bronze. Porque o bronze está ligado à santificação, está ligado à pureza. O altar de holocausto, ele era de bronze. E fala que aquele homem estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Então esse ser angelical com aparência humana, mas de bronze, começou então a ter ali uma interação com Ezequiel. E quando chegou lá no 47 que nós lemos, este homem começou a conduzir Ezequiel em algo que ele ainda não tinha se movido. Veja que quando ele começou a ver, haviam águas que saíam do templo, mas eram apenas águas. E esse homem que tinha uma linha de medir, um cordel de medir, ele mediu 1000 côvados e conduziu. Fala, me fez passar pelas águas, me fez passar. Você está vendo que há uma condução aqui. E ele foi, e as águas ali já davam pelos tornozelos. Antes, Ezequiel estava fora dessas águas. Mas quando ele foi conduzido ali por aquele homem, ele agora entrou nas águas. E as águas davam pelos artelhos, pelos tornozelos. Então fala de alguém que antes estavam fora das águas, mas agora está nas águas. E aquele homem mediu mais 1000 côvados, 500 metros. E fez Ezequiel passar pelas águas. Eram águas que já estavam nos seus joelhos. Aquele homem foi e mediu mais 1000 côvados, 500 metros. E fez novamente Ezequiel passar por aquelas águas. E aquelas águas ali já estavam dando pelos lombos. E aí ele mediu novamente mais 1000 côvados. E a Bíblia fala que não dava mais para atravessar, porque era um rio. A Bíblia vem falando de águas, 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 mas ela também fala de um rio. Ezequiel passou pelas águas, mas você vai ver que o homem não fez ele passar pelo rio. Você viu? Você reparou na leitura? Falou, ó, mediu e me fez passar. Mediu mais 1000 e me fez passar. Mediu mais 1000 e me fez passar. Só que nessa gradualidade aí do crescimento das águas, quando chegou mais 1000, e no rio não está falando que o homem fez ele passar. Há um mistério aí.
Deus tem levantado homens que têm esse compromisso com a santidade, com a pureza, e tem pego pessoas pela mão, pessoas que estavam fora dessas águas. Ezequiel estava apenas observando, mas ele estava observando de fora. E aquele homem falou: vem comigo por essas águas. Sabe do que nós estamos dizendo aqui? Quem já foi revelado sobre o que isso quer dizer? Pode falar. Hã? Discipulado. Discipulado. A gente sempre pensa que, por ser uma figura celestial lá, é como se não pudesse ser uma figura humana. Mas coloca aí Gálatas 4,14, por favor. Posso ouvir um glória a Deus? Gálatas 4,14. Olha Paulo dizendo aos Gálatas aqui, olha o que ele diz: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo estava dizendo para os Gálatas: eu estava enfermo, a minha enfermidade foi difícil, para vocês terem que cuidar de mim na minha enfermidade, mas vocês me receberam como um anjo de Deus, e como o próprio Cristo. Os Gálatas receberam a Paulo como um anjo que, como Ezequiel, que foi lá e pegou Ezequiel e falou: vem, caminha comigo, entra nessas águas, porque Ezequiel estava fora das águas. Águas pelos artelhos quer dizer, eu agora caminho nas águas do Espírito de Deus. Eu agora não estou fora destas águas, eu estou caminhando nelas. E glória a Deus que nós estamos caminhando nessas águas já. Quantos estão caminhando nessas águas? Quantos aqui já entregaram a sua vida a Jesus e já estão caminhando nessas águas do Espírito? Mas aquele homem diz: vem comigo, eu estou medindo mais. Ele tinha um cordel de medir na mão, ele tinha ali a medida, ele sabia o que ele estava fazendo, não era algo aleatório, não era algo da cabeça dele. Ele tinha um cordel de medir na mão, ele tinha a palavra na mão, a palavra que mostra o caminho, a palavra que traz as medidas, a palavra que traz a direção, a palavra que nos dá a forma, que nos dá o formato. Ele tinha na mão a palavra e ele dizia: vem, caminha comigo. E aquele Ezequiel começou a caminhar com aquele homem, e ele então chegou a águas que davam pelos seus joelhos. E aí fala, Ezequiel agora já estava com os seus joelhos debaixo destas águas. Ele já tinha uma vida de oração, ele já tinha uma vida de intimidade com Deus, ele já tinha agora o próprio caminhar com Deus no sentido da oração, do relacionamento. Ele não estava apenas no raso, mas ele já estava com a sua vida, parte dela ali mergulhada naquelas águas. E o homem disse, mediu mais e disse: vem mais fundo. E chegou nos seus lombos. E os lombos, as entranhas, né? Essa área é considerada lá para os antigos a sede das emoções. Ao derramar minhas entranhas, sabe? Os nossos sentimentos, as nossas vontades. Aqui no Ocidente, né, a gente fala muito do coração, né, da alma, mas naquela época não tinha isso, eram as entranhas. Fala de um amor entranhável, né, fala de algo que vem de dentro. E quando você continua caminhando, guiado por um homem enviado por Deus,
a sua alma também entra nas águas. Tem muitos que ainda estão com a alma fora das águas. As águas do Espírito ainda não tocaram a sua alma. E você fala, não, eu vou para a igreja, tudo, mas chegou aqui, alguém olhou, você não gostou de alguma coisa, você fala, não vou voltar mais. Você até está caminhando no discipulado, mas ele falou, então, é que você tem essa personalidade assim, 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 você precisa mudar. Aí a sua alma já está para fora dessas águas, fala, quer saber? Não piso lá nunca mais, não falo mais com ele. Mas quando as suas entranhas, seus lombos começam a entrar nessas águas, então tudo começa a mudar. A pessoa fala assim, isso aqui assim, 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 está tudo errado na sua vida. Quando ele termina de falar, tudo de podre, de errado está em você, você olha para ele e fala, obrigado. Obrigado por ser canal de Deus, para me ajudar a mudar a minha vida. Obrigado. Eu vou colocar tudo isso diante do Senhor. Ora por mim, ora comigo. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. Quem caminha e vai com seus lombos nas águas, a alma dele também está agora nas águas do Espírito. Mas deixa eu te dizer algo, tem ainda profundidades maiores, que agora o homem, a palavra vai chamar de rio do Espírito. Rio do Espírito. Em nenhum momento antes foi chamado do rio do Espírito. Mas quando as águas não dão mais para caminhar nelas, aí se tornou um rio. E é aqui que o Espírito Santo está querendo nos levar. No rio. No rio. No rio. No rio. No rio. No rio. Você já está nas águas, mas o Senhor quer te levar para o rio. Já viu adulto na piscina de criança? Quando um adulto vê o outro um adulto que sabe nadar, que mergulha tudo, vê o outro na piscina de criança, principalmente que for homem, o que ele faz? Fica rindo, né? É ou não é? Você está lá e mergulha, e pula, e dá cambalhota, e passa por baixo da piscina, e nada. E você olha para o lado, está o teu irmão lá, na piscina de criança, só com os pezinhos para dentro. E aí você olha e fala, não é possível que eu esteja vendo isso. Não é possível que eu esteja vendo isso. Tem uns que até põem boia para ir na piscina de criança, né? Fica lá. Olha para o lado aí e pergunta, é você? Será que é você? Enquanto uns estão mergulhando, nadando, você está na piscina de criança, só com os pezinhos dentro d'água, e ainda com medo. E eles estão falando assim, vem cá, vem. Não vou, eu não sei nadar. É tempo de entrarmos no rio.
Pastor, você está estranho. Hoje você está estranho. Estou numa santa crise. Estou numa santa crise. Eu não quero mais ficar no raso. Não quero. Eu tenho orado, falado, Senhor, me leva para águas mais profundas, me leva para o teu rio. A gente estava lá, a gente viu o testemunho, subiu lá no altar. O Davi, ele era um autista, uma criança autista, né, classe que fala, né, como que é? 3, nível, né? Nível 3. O Davi era uma criança autista nível 3. E o pastor, o pai, a mãe, estava todo mundo lá. A gente viu, porque ele é um testemunho vivo naquele lugar. Fala que ele era um autista não verbal, nível 3 é não verbal, ele não falava, não se relacionava. Não lia, não escrevia, não falava, já tinha 6 anos, não falava. E o Senhor curou a vida do Davi. E o Davi, com 9 anos de idade, ele foi ungido a líder de grupo de célula lá. A gente viu lá, um outro pastor falou a mesma coisa, um pastor que estava pregando lá do Rio Grande do Sul. Tinha um outro autista na igreja dele, nível 3, não verbal, curado também. Foi no médico, o médico falou assim, os exames estão errados, ele não tem nada. E tantos outros milagres que a gente viu. E eu falo, Senhor, eu preciso mergulhar nesse rio mais profundo. Irmãos, eu não vou nem falar algumas coisas porque deixa a gente com mais vergonha ainda. Os homens lá, intercessão lá, Érica, tem mais homens do que mulheres lá. Os homens lá posicionados, homens conduzindo a sua casa. Todas as escolas, todas as universidades de Marília têm grupos, têm células dentro das universidades. Pastor, por que você está nos dizendo isso? Estou dizendo que sem o discipulado e sem a busca pelo Espírito Santo, nós vamos ficar apenas falando do que nós vemos. Mas com a busca, com o discipulado, que é esse o levar para águas mais profundas até entrar no rio de Deus, nós vamos então começar a contar os testemunhos que nós estamos vivendo. Amém? É sobre isso. E eu quero aqui te desafiar. Eu quero te desafiar a isso. A parar de olhar para os problemas, para aquilo que limita a tua visão hoje, para dizer, não importa se não é emprego ainda que eu preciso, mas com o emprego que eu tenho hoje, eu vou buscar a tua face. Não importa se meu casamento está como eu gostaria ou não, mas eu vou buscar a tua presença. Não importa se eu tenho um carro ou não tenho um carro, se eu tenho uma casa ou se eu não tenho uma casa, eu vou buscar a tua face. Quando nós fizermos isso, o
você então vai ver o agir de Deus transformando a nossa sociedade. Eu vi lá, não um, não dois, não três, nem quatro, mais pastores dizendo que quando eles começaram a buscar verdadeiramente, começou a acontecer um avivamento na cidade, que Deus começou a enviar pessoas, e essas pessoas começaram a ser alcançadas. Pessoas começaram, por exemplo, como um testemunho lá do pastor, começaram a igreja lá há pouco tempo, com 12 pessoas. Em 6 anos, já estão com 3.500 pessoas. Ele falou que no primeiro ano, ele reuniu os líderes que ele tinha, e eles fizeram um jejum de 40 dias. No primeiro ano foram 3 pessoas jejuando, ele e mais 2, 3. No segundo ano foram 9, é isso, Jorge? 9. Ele mais 8. O Senhor foi acrescentando a igreja. No terceiro ano foram 17, mais ou menos. Sabe o que é jejum de 40 dias? Alguém sabe como que é esse jejum de 40 dias? É assim, ó. Você tira o arroz, o feijão, a salada e o resto de alimentos sólidos. É só com água. Por 40 dias. No quarto ano, 90 pessoas, 90 líderes, né? Ou 60. No quarto ano, e já a igreja já estava mais ou menos umas 900 pessoas. Quarto ano, 140 pessoas. E no quinto ano, 900 pessoas fazendo esse jejum junto com ele. Não é isso? 500 homens e 400 mulheres. E a igreja, com 6 anos, já tem mais de 3.500 pessoas. Começou há 6 anos atrás, com 12. Esse é só um dos testemunhos. Só um dos testemunhos. Que desculpa a gente tem, queridos? O problema está em nós mesmos. Não é que a terra de lá é mais abençoada do que a nossa. É a sede, é a fome.